Hebreus capítulo 9, verso 22, e quando você achar, diga amém. Está escrito assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Repete comigo assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Essa questão do sangue na Bíblia é muito importante nós entendermos antes da ministração, para que entre no seu espírito a necessidade de fazer isto. Quando se fala em sangue na Bíblia, nós temos que falar de alianças. E por que o sangue ele é tão representativo na Bíblia? Deixa eu mostrar um texto que mostra uma importância muito grande que Deus deu sobre o sangue desde Gênesis, para cobrir a família, para proteger a família através do sangue. Vamos lá, por favor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o verso 21. Gênesis 3, 21. Esse está fácil de abrir, é só abrir a capa da Bíblia. E você já chega em Gênesis 3, 21. Está escrito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Repete comigo: o Senhor mesmo fez vestimentas de peles para Adão e os vestiu. Parece um texto assim muito sem significado, no meio de uma história, e uma coisa assim que parece muito até sem sentido ou muito natural, mas pensa o seguinte comigo: Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, amém? Não, eu vou repetir: Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém. Se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha tudo que Deus tem. Amém. Sim ou não? Sim. Só tem 3 coisas que Deus não deu para Adão e não dá para ninguém: onipotência, onisciência e onipresença. Isso Deus não deu para Adão, não deu para ninguém. Amém. Mas o resto Adão tinha tudo. Agora imagine a mente de Adão. Quando Adão, antes do pecado, ele tinha 100% da mente funcionando. Hoje nós sabemos pela ciência e por tantas estatísticas físicas que a nossa mente é 6% no máximo que a gente usa. Um gênio como Einstein usou 10% da mente. Você pode imaginar se nós pudéssemos usar 100% da nossa mente? Se com 6% a gente chegou na Lua, com 100% a gente conquistava o universo. Mas com 100% de pecado na mente, a gente tinha destruído esse mundo faz tempo. Então nós cremos que o próprio Deus brecou a mente do homem por causa do pecado. Mas volta um pouquinho, antes do pecado, Adão tinha 100% da mente. Adão deu nome para todos os animais, alô? Sem computador, sem enciclopédia, sem internet. E não repetiu nenhum nome. E eram muitos animais. Outra coisa, Adão tinha uma mente tão tremenda que ele administrava todo o jardim do Éden sozinho, sem empregado. E o jardim do Éden não é um jardinzinho. O jardim do Éden é do tamanho de um país, que é o Iraque hoje, antiga Babilônia, onde tem o rio Tigre e Eufrates. Então tem muita gente que fala: qual é o tamanho do jardim do Éden? É só ver o tamanho do Iraque. Você fica sabendo o tamanho do jardim do Éden. Alô? Então, como é que uma pessoa pode administrar um país inteiro sozinho? Tem que ter uma mente extraordinária, ter a mente de Deus. Onde eu quero chegar? Se Adão tinha essa mente extraordinária, ele não sabia fazer a roupa dele? Sim ou não? Mas Deus não deixou. Deus pegou um animal, matou o animal, e se matou, derramou sangue. Olha a importância do sangue. Derramando sangue, ele colocou sobre Adão uma roupa que continha sangue. O que Deus está fazendo? Deus sabe que Adão vai para o mundo. Nós falamos isso ontem à noite. Vai sair do jardim do Éden e vai para o mundo que jaz no maligno. Só que lá no mundo, quem cobre é o maligno. Só que Deus não joga fora o que ele faz.
Ah, não, vou repetir. Eu já comecei a bagunçar, né? Deixa ficar aí, senão minha esposa vai dar bronca em mim. Eu vou até ir atrás, porque assim ninguém dorme. Então, pensa no seguinte. Lá fora tem o maligno. Cobertura de trevas. Se Deus não joga fora o que ele faz, ele não pode pôr Adão debaixo do maligno. Tem gente que acha que Adão foi expulso do Éden e Deus pôs ele para fora, para o inferno. Irmãos, esquece isso. Esquece isso. Quantos aqui nasceram de mulher? Teve gente que ficou em dúvida. Não, eu percebi claramente que gente pensa, você que eu nasci. Alô? Agora, tem alguém que não nasceu de mulher. Adão. Deus, irmão, para um pouquinho. Adão fez com a própria mão. E você acha que o que Deus fez ele vai jogar fora? Então Deus tinha que proteger Adão do maligno. Como é que Deus vai proteger Adão do maligno? Fez para ele uma vestimenta de sangue derramado por Deus, para dizer, sobre você tem a minha cobertura. Então aquele sangue do animal estava representando para Adão a própria aliança de Deus com ele. Você está aqui, irmão? Põe a mão no nome de alguém e diga assim, apesar da tua cara, Deus não vai jogar você fora, meu irmão. Deus tem misericórdia até dos atleticanos. Aleluia. Então pensa no seguinte, esse sangue de Gênesis, que é o primeiro momento em que Adão vai enfrentar o mundo, já tem sangue, porque Deus está falando de aliança, e essa aliança é uma aliança de proteção. Então toda aliança começa com sangue. Repete comigo, toda aliança começa com sangue. Então, a partir de Gênesis, o sangue se torna algo importante para Deus em relação ao homem. E toda aliança vai estar ligada a um reino. E nós vimos ontem que só tem 2 reinos. Um é o reino de Deus, outro é o reino do diabo. E nós vivemos no mundo, alô? E nesse mundo nós fazemos alianças. E essas alianças ou é de um reino ou é de outro reino. Não tem meio termo, alô? E o sangue se torna para Deus um sinal claro de que Deus vai fazer através do sangue sempre uma aliança. E se o sangue é uma aliança, quando o homem faz aliança de sangue, ele também está fazendo aliança com alguém. Pega o Egito, por exemplo. Deus tinha um plano de salvar seu povo, alô? Então veja, Deus quando ele vai fazer algo, ele não faz assim com a acepção de pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o sol vem sobre justos e injustos. A chuva é sobre justos e injustos. Deus não tem acepção. Então quando Deus diz assim, o anjo da morte vai passar, ele não disse na casa do egípcio que era o agressor. Ele disse na terra do Egito. Quando Deus deu a sentença para a terra do Egito, todo mundo que morava na terra do Egito está sujeito à mesma sentença de morte. Tanto judeu como egípcio. Você está aqui? Você está me ouvindo? Significa que a sentença de morte de Deus era para todo mundo. Não importa se era judeu, se era egípcio, não importa. Só que Deus queria salvar seu povo. Então como é que Deus faz? A sentença é para todos. Mas aí ele faz assim, passa sangue na porta. Se você matar um cordeiro e passar sangue no umbral da porta, então aquela casa o anjo da morte não passa. Alô? O que ele está dizendo? O sangue vai ser o sinal que você está em uma aliança comigo e o anjo da morte não pode tocar na aliança. Você está aqui, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim, você está com uma cara de arrebatado, mas volta. Pensa no seguinte, quando Deus chamou Abraão e fez uma promessa para Abraão, e disse para ele que ele seria pai de nações ou de multidões.
Abraão é um símbolo de paternidade, amém? Agora, Jesus ainda não tinha vindo fisicamente no mundo. Jesus não tinha aparecido ainda como homem, não tinha nascido. Mas se Abraão vai ser o elo de ligação das famílias, então de alguma maneira Jesus tem que fazer uma aliança com ele. E a aliança tem que ser de sangue, porque toda aliança tem que ser de sangue. Como é que Deus faz isso? Pede para Abraão entregar Isaac, que é o primogênito. Abraão sobe no Monte Moriá para entregar Isaac. Na hora que vai matar Isaac, o que aparece? Jesus. Quem é sacrificado no Monte Moriá? O cordeiro, que está substituindo Isaac. Por que está substituindo Isaac? Porque Isaac não pode fazer aliança conosco. Quem tem que fazer é Jesus. Só que como ele não estava aqui ainda na terra, então vem um cordeiro para substituir Isaac, para dizer, eu já estou preparando a sua aliança comigo. Porque quando você chega em Gálatas 3, 29, diz que quem é de Cristo é descendente de Abraão. Por que nós somos descendentes de Abraão? Porque Jesus foi o substituto de Isaac para fazer aliança conosco quando ele viesse. Alô, você está aqui, irmão? O irmão, então vamos falar assim, então sangue é a aliança. Quer ver que coisa fantástica? Vocês nasceram de mãe, amém? Amém. Ok. E quando você nasceu, foi de parto. Foi um parto. Né? As mulheres sabem o que é parto, amém? Quantos aqui tiveram parto normal? E passou no sangue? Sim. E quantos tiveram cesárea? Teve sangue. Agora, pensa no seguinte, poderia ser diferente o parto? Poderia ou não? Poderia ser diferente? Eu tenho uma ideia. A mulher fica grávida, vai crescendo a barriga, quando chega no dia, aparece do outro lado. Não ia ser bom? Mas não atingiria o objetivo que Deus quer. Qual é o objetivo de Deus? Quando a criança nascer, tem que passar no sangue. Porque sangue é aliança. Quando a criança nasce, ela está fazendo uma aliança de sangue com os pais. Você vai dizer, mas é o sangue da mãe. Mas esquece que quando ela foi gerada, tinha o sangue do pai no esperma. Então a criança ao nascer, ela passou no sangue do pai e da mãe e fez o quê? Uma aliança com os pais. E aí a Bíblia dá um mandamento único da aliança. Efésios capítulo 6, verso 1, diz assim, filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais. Por quê? Porque a Bíblia quer que os filhos sejam obedientes. Não, a Bíblia está dizendo o seguinte, você tem uma aliança de proteção. A obediência é a tua proteção por causa do sangue que você passou. Alô? Olha, então diga assim, então, sangue é aliança. Agora, como que se quebra uma aliança? Só tem uma maneira de quebrar a aliança, quando se faz outra aliança de sangue. Quando se faz outra aliança de sangue, você quebra a primeira aliança. Por exemplo, quantos aqui já casaram? Quando você casou, você quebrou a aliança de sangue com seus pais. Eu vou repetir. Qual era a aliança que você tinha com seus pais? Obediência. Quando você casou, quebrou a aliança de sangue com os pais, agora você não obedece mais os pais. Você honra. Mas obediência não mais. Por quê? Aí você vai dizer, mas aonde que está isso? Na área sexual.
Quando marido e mulher têm relação sexual, tem sangue. E a hora que fizeram o sangue, eles fizeram uma aliança. E ao fazer essa aliança, quebraram a primeira aliança. Gostou aqui? Volta para o nascimento. Vamos falar da área espiritual agora. Quando você nasceu, passou no sangue da sua mãe, amém? O salmista Davi disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está falando, gente? Olha a profundidade disso. Davi está dizendo o seguinte: quando eu nasci, eu passei no sangue da minha mãe e herdei o pecado. Porque ninguém nasce salvo. Você está aqui, irmão? Aí você nasce em pecado e cresce em pecado, e se não fizer nada, vai morrer em pecado e vai para o inferno. Eu vou repetir. Nasce em pecado, cresce em pecado, e se não fizer nada, vai morrer em pecado e vai para o inferno. Porque tem uma aliança de sangue que foi feita no nascimento de pecado. Porque todos nascemos em pecado. Como sair dessa aliança do pecado? Com uma nova. E qual é a nova aliança? Agora você vai entender por que Jesus pegou o cálice e disse: este é o meu sangue. Porque quando você toma a ceia, você está dizendo assim: eu tenho uma aliança de sangue que está quebrada com o pecado, agora é nova aliança. Então olha o que vamos fazer: o sangue é aliança. E uma aliança só é quebrada por outra aliança. Então, quando você tinha uma aliança com seus pais de obediência, quebrou quando casou, por causa da área sexual. Então, fala para o teu irmãozinho, fala assim: chegamos no ponto. Fala assim: toda a área sexual tem sangue. Alô? Vamos voltar para a origem. 2 reinos. O reino de Deus, o reino do diabo. Todo sangue é aliança. Ou é com Deus, ou é com o diabo. Alô? Isso significa que todo sexo tem sangue. Se todo sexo, todo ato sexual tem sangue, nós temos que saber: esse ato sexual com sangue, eu estou fazendo uma aliança no reino de Deus ou no reino do diabo? Então eu vou para o reino de Deus e pergunto: Deus, qual é a aliança de sangue na área sexual que o Senhor aprova? Casamento. E aí você vai no reino do diabo e diz: diabo, qual é a aliança de sangue que você aprova? Masturbação, fornicação, adultério e prostituição. Meu Deus! Que silêncio. Fica tranquilo, irmão. Deus não me revelou ninguém ainda. Tem gente abaixando a cabeça, tem gente que nem olha para mim mais. Meu Deus do céu. O que eu estou dizendo? Que toda pessoa que teve sexo fora do casamento, ou como jovem, ou como adultério, ou prostituição, masturbou, fez uma aliança de sangue com o diabo. Não tem alternativa. E quando você tem uma aliança de sangue com o diabo na área sexual, o sexo da pessoa fica presa. Ele pode ter Jesus no coração, pode ter Jesus no espírito, pode orar em línguas, mas o sexo dele está preso. Uma vez nós fomos ministrar um casal. Eles tinham mais de 20 anos de casado. Nunca adulteraram, nenhum dos dois. Se amavam, que era um negócio extraordinário. Mas não conseguia ter relação sexual. 20 anos. Você pode imaginar um casamento com 20 anos sem conseguir ter relação sexual perfeita? Era um problema sério para eles. Qual era o problema? O problema é que essa moça, antes de casar, teve relação sexual com o namorado antigo e ficou presa no ato sexual.
Toda vez que ia ter relação com o marido, vinha o demônio para dizer para ela que ela tinha uma aliança de sangue com ele. E não conseguia ter relação com o marido. É muito sério isso, irmãos. Por que o diabo afronta hoje os jovens para ficar? Porque ele sabe que se os jovens tiverem relação sexual antes do casamento, ele prendeu esses jovens, independente se está na igreja ou não. Por que Satanás faz de tudo para as pessoas adulterar? Porque ele sabe que se adulterar, não é a palavra adultério, é a aliança de sangue que está fazendo com ele. Ele tem o direito na mão. Aliás, os jovens que estão aqui, o diabo criou a palavra fico, né? Não sei se aqui em Vitória também tem isso. Fico. Mas eu descobri algo, irmãos, que o jovem que fica hoje, quando tiver o arrebatamento, vai ficar também. Por isso, eu senti no coração, antes de trazer o ensino dessa tarde, de fazer essa ministração. Por quê? Nós precisamos quebrar essas alianças de sangue. E como que se quebra essas alianças de sangue? Primeiro pedindo perdão. Pedindo perdão a Deus, orando, quebrando. E depois, as pessoas que tiveram esses atos sexuais e quebraram, vão na sua casa, vocês mesmos pegam óleo e se unge na área genital. Para quebrar, porque a unção quebra o jugo. Mas por favor, você mesmo se unge, não pede para ninguém te ungir. Porque infelizmente tem uns engraçadinhos nas igrejas. Nós pegamos uma vez um pastor que era especialista em ungir mulheres. Estou falando sério, irmãos. Coisa é séria. Então, nós vamos orar agora. E não fique preocupado que nós não vamos expor ninguém. A única maneira de não expor ninguém é nós orarmos todos juntos, como se todos nós tivéssemos feito tudo isso aí. E aí a gente faz junto uma oração de renúncia. E se aquele que fez mesmo está fazendo para valer, o outro que não fez está fazendo para ajudar o irmão que fez. Inclusive, se você teve relação com seu marido antes de casar com ele. Porque antes de casar você não era casada. E é sério esse caso de pessoas que casam e teve relação antes. Acho que tudo bem, mas agora eu casei. Não está tudo bem não, porque as mulheres, Deus sabe fazer as coisas. A mulher tem uma alma diferente do marido. E as mulheres foram preparadas por Deus, no seu inconsciente, para ter sexo só no casamento. Mesmo que a moça aceite ter relação antes, no fundo, ela sempre vai acusar o marido de ter feito aquilo. Inconscientemente. Por isso, se você teve relação sexual com o seu marido ou a sua esposa antes de casar, um tem que pedir perdão para o outro. Tem que haver um conserto. Pedir perdão mesmo por ter praticado isso antes do casamento. Para quebrar qualquer laço de alma em que o diabo possa usar. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Eu sei que algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, mas masturbação é pecado? Lógico, ninguém se masturba orando em línguas. E Jesus disse que o pecado começa na mente. Quantos entenderam tudo que eu falei até agora? Fique em pé no seu lugar, vamos ministrar isto. Eu vou te pedir que você fique só 2 minutinhos assim pensando, enquanto eu oro, para que o Espírito Santo venha trazer revelação para você. E lembrar mesmo. Porque algumas pessoas até ficam esquecidas dessas alianças de sangue. Porque o diabo sabe que no dia que você quebrar isso, ele perde a legalidade sobre a sua vida. Ele perde a legalidade sobre a sua área sexual.
e tantas outras coisas. Então, é importante que você permita que o Espírito Santo traga a revelação se tem alguma coisa escondida. E se você lembrar o nome da pessoa que você teve relação sexual fora do casamento, é um momento de quebrar isso, até falando o nome dele. Mas ninguém vai se expor aqui, fica tranquilo. Amém? E tem mais. Se teve algum casal aqui, casado, que por algum motivo nos seus anos de casamento teve um adultério e nunca confessou, meu irmão, o diabo tem tudo para destruir teu casamento. Tem que confessar para o marido e tem que confessar para a esposa. Não estou falando de coisas quando você não era nem namorado dele, isso não é problema de um do outro. Estou dizendo depois que casou. Se teve caso, tem que confessar, irmão, porque o diabo vai usar isso como uma prisão na tua vida, vai ter sempre te acusando. Isso é uma coisa terrível, a acusação do diabo quando ele prende alguém e essa pessoa não confessa. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, sabe por quê? Porque quando você se arrepende, você confessa e o diabo perde toda a força. A confissão é o maior veneno contra o diabo. Enquanto não confessar, fica preso. Então nós vamos fazer essa oração agora. Eu creio que Deus vai fazer grandes libertações na sua vida. Feche seus olhos e deixe o Espírito Santo trazer revelação. Pai, em nome de Jesus, quero declarar sobre este salão a cobertura do sangue do Cordeiro. Senhor, nós estamos num seminário, num congresso de libertação de famílias, e aqui há famílias que querem ser libertas em todas as áreas. E sabemos, Senhor, que esta é uma das áreas que o inimigo tem segurado muitas famílias, por causa das alianças de sangue. Senhor, muitos até antes de se converterem, muitos, Senhor, antes de casar, por ignorância, e porque estavam envolvidos com as coisas do mundo. Mas, Senhor, hoje é dia de revelação. Senhor, traz à tona agora tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava, Senhor, oculto. Traz agora a mente das pessoas para lembrarem das alianças de sangue que foram feitas para serem quebradas hoje em nome de Jesus. Para que não fique nada oculto e que o inimigo não leve mais nenhuma legalidade sobre essas famílias. No poder do nome de Jesus e para a glória do Senhor. Fala com cada homem, cada mulher que está aqui, e que nesta tarde vieram aqui com o coração aberto, vieram dos seus lares, deixaram suas coisas, porque creem no Senhor e creem na sua palavra. Então, no nome poderoso de Jesus, nós liberamos a ação do Teu Espírito para discernimento, revelação, sabedoria, para que nada fique encoberto no poder do nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Aí com seus olhos fechados, ora e fala: Senhor Espírito Santo, sonda-me. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que cada pessoa que está aqui está nas Tuas mãos agora. E que a sinceridade do coração dele será provada diante do Senhor. Por favor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, repete comigo essa oração. Eu quero declarar de livre e espontânea vontade que Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos e voltará. É o meu Senhor absoluto. Eu tenho uma aliança de sangue com Ele, que Ele conquistou para mim na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue. E ao tomar a ceia, eu aceitei esta aliança. E eu tenho essa aliança com Ele. E hoje eu reconheço, pela minha ignorância do passado, pelas armadilhas do diabo, as alianças de sangue que eu fiz, que não agradaram ao Senhor. Através de masturbação, fornicação, adultério, prostituição, homossexualidade, eu peço perdão ao Senhor. Eu reconheço que são alianças de sangue malditas, feitas com Satanás. Mas eu sou filho de Deus.
E não quero ter nada na mão do diabo. Por isso, ao pedir perdão, eu estou pedindo autoridade do sangue do Cordeiro para desfazer essas alianças, para quebrar esses pactos, para tornar sem efeito toda aliança de sangue que eu fiz fora da vontade de Deus. E nesta tarde, eu clamo ao Espírito Santo para me ajudar a santificar o meu corpo como templo do Espírito Santo, para que através da relação sexual, no casamento, oficializado por Deus, seja aliança de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só aqueles que não casaram, façam essa oração comigo. Em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que me ajude a me guardar todo o meu ser, corpo, alma e espírito, para o momento precioso do casamento, para que ali eu seja aprovado por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu vou orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para concordar com esta oração. Nós estamos aqui, Senhor, para selar esta oração. E nós estamos aqui para cortar agora toda a ligação que foi feita de alianças que foram quebradas nessa tarde. Alianças que foram feitas com o diabo. Alianças que foram feitas com Pombagira. Alianças que foram feitas com Maria Padilha. Nós declaramos sem poder, sem efeito. Nós quebramos agora, cortamos agora. E todo o poder de Iemanjá caia por terra agora. Nós arrancamos a força do diabo agora. Arrancamos as garras de Iemanjá agora. E declaramos: haja libertação nessa tarde aqui, haja libertação para o povo dessa tarde, haja libertação nos casamentos, haja libertação nas famílias, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda esterilidade acabe agora, que toda frigidez acabe agora, que todo sexo indevido acabe agora, no nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus eu ordeno o espírito das águas, eu ordeno fora agora, pelo poder do nome de Jesus. Espírito que age nas águas, rainha das águas, tem atuado nessa cidade, fora agora, pelo poder do nome de Jesus, e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e pede para o Espírito Santo te ajudar. Diga assim: Senhor, me ajude a me tornar santo ao Senhor. E que eu tenha discernimento de onde pisar, do que ver, assistir, presenciar, em nome de Jesus, para me tornar santo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Depois você pega óleo, ou pede para a igreja pegar um pouquinho de óleo, leva para sua casa. Você que teve algum ato fora do casamento, vai no banheiro, unge e quebra toda aliança de sangue, em nome de Jesus. Amém? Haverá grandes libertações. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Ô, glória.
Quero falar sobre os 5 ministérios na família. E quero começar no livro de Atos. Vou fazer uma base primeiro, no livro de Atos, capítulo 3, o verso 20 e o verso 21. Quando você achar, diga amém. 6 pessoas já acharam. 7. 8. E um monte achou aqui na frente. Está escrito assim: e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, a qual convém que o céu retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Repete comigo, está escrito. Jesus Cristo vai voltar, mas está retido até os tempos da restauração de todas as coisas das que Deus falou pela boca dos seus profetas. Guarde bem isso, querido. Quantos creem que Jesus está voltando? Não, só os que creem. E quantos creem que ele vem buscar a igreja? Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus não vem buscar uma igreja derrotada. Não, porque tem muito crente que ainda está pensando assim: pastor, não aguento mais. Não vejo a hora de Jesus vir buscar a gente. Irmão, você está enganado. Enquanto você está dizendo não aguento mais, Jesus não vem. Ele só vem quando está tudo bem. Ele fala assim: a minha igreja é vitoriosa, aí eu volto. Não, eu vou repetir. Jesus não vem buscar uma igreja que está fugindo. Jesus vem buscar uma igreja vitoriosa. Isso significa que para a igreja ser vitoriosa tem que restaurar a igreja. E o Atos que nós lemos agora está dizendo: Jesus está retido no céu até o tempo da restauração. E diz todas as coisas, mas para que a gente não fique, mas o que é todas as coisas? Ele diz aquilo que os profetas falaram. Então a gente vai para os profetas e descobre que tem os profetas do tempo do fim. O Antigo Testamento é separado do Novo Testamento, amém? E se você não sabe, mas você sabe, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Mas sabe por que as pessoas têm medo de falar Malaquias? Por causa do dízimo. Tem gente que já tirou o livro da Bíblia. O problema é que a gente, quando fala Malaquias, só pensa no dízimo. Mas escute, ele fala de muitos assuntos e um deles é família. É no livro de Malaquias que fala que Deus odeia o divórcio. Que silêncio de novo. Volta, gente, vocês são arrebatados muito rápido. É no livro de Malaquias que termina os 2 últimos versículos de Malaquias, as 2 últimas palavras proféticas, e aí encerra o Antigo Testamento, capítulo 4, verso 5 e verso 6, diz assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Já chegou. Deus não está dizendo que vai reencarnar Elias, Ele está dizendo a unção profética que estava sobre Elias vai vir nos últimos dias antes do arrebatamento. E aí no verso 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Família. Não está falando de igreja, está falando de família. Porque não adianta restaurar a igreja se não restaurar as famílias. Então a última coisa que vai ser restaurada para Jesus voltar é a... Agora Deus restaura o primeiro e não o último. E para Deus, para restaurar, Ele dá dons. O que são os dons? Dons são carismas de Deus para ajudar a gente a crescer. Eu vou repetir. Porque Deus não pode casar com criança.
Jesus não pode vir casar com uma criança, porque pode dar problema de pedofilia. Não, a Bíblia diz que Jesus vai casar com uma noiva madura. Mas como é que essa noiva fica madura? Porque quando a crente se converte, ele é ovelha. Alô? Ele se converteu, ele é ovelha, ele só sabe falar amém. Aí ele começa a crescer um pouquinho, ele se torna servo. Mas quando ele se torna servo, a única preocupação dele é salário. O servo só quer trabalhar para ganhar. Eu vou ofertar para receber, eu quero 100 vezes mais, eu quero dar o dízimo para que Deus me abençoe. Então é o servo, ele está preocupado com o salário. Aí ele dá uma crescidinha na fé, ele se torna amigo. E quando ele se torna amigo, ele quer receber presente. Qual que é a minha herança? Minhas promessas, é um amigo. Mas ele tem que chegar na maturidade de Jesus. A maturidade de Jesus é filho. Quando ele chega na maturidade de Jesus, que é filho, ele está pronto para receber a noiva, o noivo. Você está aqui, irmão? Como Jesus sabe que nós precisamos de ajuda? Quando ele subiu, e Efésios 4 diz, quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Quais são os dons que Jesus deu? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Repete comigo, 5 dons que Jesus deu. Agora, quer uma revelação? Quantos querem? Por que há tanta confusão na igreja por causa dos dons do Espírito? E que causou até divisão na igreja entre pentecostais e tradicionais. Por que se fala de igrejas penteca, igrejas tradicionais e tanta confusão? E a base da confusão se chama dons do Espírito Santo. Onde que está o erro? Quantos querem saber? Não, só se mais de 100 pessoas levantar a mão, só não vou falar não. O que a igreja não entendeu até agora, que tudo que é primeiro tem que ser primeiro. Eu não posso pôr o segundo no lugar do primeiro. E se eu coloco o segundo no lugar do primeiro, dá confusão. Quando Jesus sobe, quem vai descer? O Espírito Santo. Olha o teu irmãozinho e fala assim, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Olha o teu irmão e fala assim, o Espírito Santo não desceu antes de Jesus subir. Eu vou repetir. Isso significa que os dons do Espírito Santo, falar em línguas, interpretar, cura, milagre, só foram dados pelo Espírito Santo. Quando ele desceu. Quando que ele deu os dons? Depois que Jesus subiu. Mas quando Jesus subiu, ele deu dons para os homens. Antes do Espírito Santo dar dom, Jesus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o que a igreja fez até hoje? Pegou os dons do Espírito e colocou na igreja, e agora que estão pondo os outros, que é o segundo, que é primeiro. Quando você estuda o livro de Atos sobre os dons de Jesus, você descobre que é o fundamento, são os dons de fundamento, é a base. Só que nós pegamos colunas do Espírito Santo e colocamos, não tinha fundamento e virou uma confusão a igreja. O que Deus está restaurando? Primeiro o fundamento, para depois os dons do Espírito. Alô? Eu sei que você já conhece essa mensagem dos 5 ministérios, mas eu vou te dar uma revelação hoje. Porque o grande problema é que a gente quer os 5 ministérios para a igreja. Mas se Deus fez a família primeiro que a igreja, então 5 ministérios tem que estar primeiro na família para depois estar na igreja. Alô? Olha o teu irmão, fala, essa tarde. Não, fala assim, essa tarde.
Você vai descobrir que para restaurar sua família, precisa dos 5 ministérios na sua casa. Para um pouquinho só, cabecinha normal. Vamos pegar a história de Davi antes de entrar nos 5 ministérios da família. Deixa eu fundamentar bem. Davi tinha uma família, sim ou não? Sim. Ele era o menorzinho de todos? Sim. O mais desprezado? Sim. Ele era tão desprezado que até o pai esqueceu dele. Sim. Porque quando Samuel foi ungir o rei, o novo rei, foi na casa, chamou os filhos para almoçar, vieram todos e nem lembraram de Davi. Por que não lembraram de Davi? Porque Davi estava fazendo uma função pastoral. Cuidando de ovelha. Eu vou repetir. Ele estava cuidando de ovelha. Lá fora cuidando de ovelha. E os outros estavam dentro da igreja. Com crachazinho de diácono, presbítero, intercessor, ministro de louvor. Mas o Davi estava lá fora, lá no meio dos drogados, dos prostitutos, cuidando. E quando Deus falou, esse aqui que está aqui dentro, não quero não, quero aquele que está lá fora para ungir ele de rei. E aí Davi vem, ele era pastorzinho. Mas como pastor, ele começou a desenvolver o que a igreja precisa desenvolver. Ele começou a desenvolver os 5 ministérios. Ele vai para a guerra, ele não foi para a guerra, ele foi levar comida para os irmãos que estavam na guerra, foi levar pizza. Uma versão moderna. De queijo. Ok. Quando ele chega lá na guerra para levar pizza para os irmãos, está todo mundo escondido. Por que estão escondidos? Porque do outro lado apareceu um principado que está desafiando o Deus da nação. Não era um demoninho qualquer. E todo mundo tem medo, até Saul, que era o rei. O líder de todos estava com medo. E aí Davi, que era pastor, que sabia mexer com drogado, prostituta, que estava fazendo o que Deus queria, falou assim, mas ninguém vai enfrentar esse cara aí? E falou, não tem ninguém. Ele falou assim, eu vou. Um menininho. Não há dúvida que riram dele. Ele disse assim, mas o negócio é o seguinte, eu matei um leão, porque queria pegar as ovelhas do meu pai. Acho que você não recebeu essa. As ovelhas não eram dele. As ovelhas eram do pai, porque ele sabia o que era obedecer pai. Ele sabia que a prioridade da vida dele não era ele, era o pai. Então ele tinha que cuidar das ovelhas do pai. E se um leão quisesse matar as ovelhas do pai, ele não ia deixar. Ele matou um leão porque era a ovelha do pai. Ele está sendo preparado para ver o reino. Então, para ele, matar um leão, matar Golias, é tudo igual. Porque se tem alguém querendo matar as ovelhas do pai, e que é um principado para matar as ovelhas da nação, é a mesma coisa para ele. E aí, Saul traz para ele a sua armadura. Tá bom, você vai, mas põe minha armadura. Ele pôs, ele obedeceu, amém? Só que não conseguiu nem andar. Porque era muito, a espada de Saul ele não conseguiu nem pegar. Era muito grande para ele. Sabe o que ele disse? É o negócio seguinte, Saul, minha versão jezeriana. Eu não quero unção velha, eu tenho unção nova. Chega de unção velha. E aí perguntaram assim para ele na minha versão, e qual que é a tua unção nova? Eu falei assim, vou mostrar. Vou no ribeiro e vou pegar 5 pedras. Você não percebeu? Eu aprendi na minha família que a unção para vencer Golias tem que ter 5.
pôs as 5 pedras no bornal e foi enfrentar o Golias. Agora eu pergunto para você, me ajuda a responder, das 5 pedras, qual que acertou Golias? Não, mas qual dela? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre? Eu não sei e ninguém vai saber. Porque não tem nada sobre isso em lugar nenhum, mas eu tenho uma resposta. Quando os 5 ministérios estão na família, qualquer pedra mata o Golias. Você está aqui, irmão? Olha para o teu irmão e diga assim, então, chegou o dia de você receber a unção dos 5 ministérios e levar para a tua família. Se Deus vai restaurar a família antes da igreja, então tem que começar em Gênesis. Vocês perceberam que tudo começa em Gênesis? E onde que eu descobri os 5 ministérios em Gênesis? Eu descobri. Gênesis capítulo 1, verso 26. Na minha versão, não sei se vai ser igual ao dali. Amém. É a mesma versão, glória a Deus. Repete comigo, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta. Olha para o teu irmão e fala assim, 5. Vamos lá. Toda a simbologia bíblica foi feita para a nossa cabecinha humana conseguir entender o que Deus está falando. Os símbolos bíblicos não são exatamente realidade no sentido espiritual, mas são realidades de entendimento. Deixa eu dar uma explicação, meu Deus. Acho que eu falei, nem eu entendi. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é fogo. Quantos sabem disso? Amém. Mas você sabe que o Espírito Santo não é fogo. Porque é Espírito. Mas por que diz que é fogo? Para a nossa cabecinha entender que quando o Espírito Santo vem, queima. Amém. O que não presta, sai, e o que presta, purifica. Por isso que é fogo. Nós sabemos que a Bíblia é espelho. Mas a Bíblia não é espelho. A Bíblia é livro. Então por que diz que é espelho? Porque quando você lê a Bíblia, você se vê e pode se arrumar, amém? Pecadinho aqui, pecadinho lá. E vai tirando, porque a Bíblia é espelho. Como vocês estão entendendo? Então toda a simbologia bíblica é para nós entendermos o que Deus quer falar conosco. Então quando fala de peixe, o que a gente entende na Bíblia? Pesca. Quem eram os maiores pescadores? Pedro, Tiago, João. Jesus chega para ele e diz assim, me segue que eu vou transformar vocês em pescadores de almas ou de homens. O que Deus está falando? Vou tornar vocês evangelistas. Olha, o teu irmão fala assim, pescador de peixe é evangelista. Deus está falando para Adão, Adão, você vai dominar os peixes, você vai ser um evangelista na sua casa. Alô, você está aqui, irmão? Amém. Não sabe qual é o problema, irmão? Tem muita gente que quer trabalhar na igreja. Tem gente que quer crachá, irmão. Speed crachá está amarrado. Camarada chega, pastor, eu descobri os 5 ministérios, eu quero ser evangelista na igreja. Irmão, vai ser evangelista primeiro na sua casa. Você não pode ser evangelista na igreja se você não começou a trabalhar na sua casa como evangelista. Precisa salvar primeiro da sua família. Sua família salva, vai mudar a igreja. Antes de ser evangelista, Deus está falando assim, começa com os peixes.
E não falou para a igreja, falou para Adão, para sua família. Sabe o que é o evangelista dentro de casa? É aquele camarada dentro de casa que não perde uma oportunidade na sua casa para evangelizar a sua família. Infelizmente tem uns crentes, irmão, lá em São Paulo, eu sei que aqui não tem eles. Tem crente em São Paulo que esse cara se tornou crente, e agora tem a família que não é crente, que é ímpio, ele já não participa mais nem das festas da família, porque são ímpios. Não tem coração de evangelista. Se ele tivesse coração de evangelista, ele ia em todas as festas da família ímpia e dizia: estou aqui para orar. Eu sei que tem muitas igrejas que, questão do Natal, eu não vou discutir isso aqui, tem igrejas que são totalmente contrárias ao Natal, aquelas coisas todas, e aí os crentes já não vão mais na família dia de Natal, porque a igreja diz: não, Natal, irmão, o Natal é o melhor momento de evangelizar. Você tem que mudar a tua cabecinha. Você não está indo lá por causa da festa do ímpio, você não está indo lá por causa do Natal, você não está indo lá, você está indo para evangelizar os que não estão salvos. Você é evangelista da tua família. E não perde até enterro. Quando tem o enterro da família, você diz assim: eu vou falar. E vai lá no caixão e fala assim: família, dá o nome dos primos, dos parentes. Já vai pagar? Já acabou? Tudo bem, mano. Vai lá no caixão e diz assim: está vendo ele? É da nossa família. Já foi. O próximo é você se não aceitar Jesus. Esse é o evangelista da família. O evangelista da família, ele chora pela família, irmão. E não é aquele crente que chega e diz: ai meu Deus, arrebata, volta logo. Não, ele olha para a família: Deus, não volta logo, não, por favor. Não manda Jesus voltar, tem um monte de gente da minha família que vai para o inferno ainda. Por favor. Você está aqui, irmão? Se você clamar para Jesus não voltar por causa da tua família, Ele vai segurar e vai salvar a tua família, porque Ele quer voltar. Ele fala: eu tenho que voltar, mas Ele está pedindo para salvar a família, eu vou ter que salvar essa família. Mas precisa de alguém, um evangelista que cuida dos peixes de casa, porque peixe é lugar de pôr em aquário, e aquário é dentro de casa. Põe a mão do teu irmão e fala assim: essa tarde, recebe unção de evangelista para a tua casa. O jovem, tem jovem, irmão, não sei, tem umas igrejas que despertam o jovem para o evangelismo, e ele fala assim: eu quero ser missionário. E aí você pergunta: você quer ser missionário aonde? Na China. Aí eu pergunto: e na sua casa tem gente que não está salva? Ah, não tem, um monte que não se salvou. Por que não começa em casa? Porque Jesus diz assim, Atos 1:9, serei minha testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria, depois no fim da terra. Então começa primeiro em Jerusalém, que é a tua casa. Amém. Alô, você está aqui? Amém. Começa evangelizando as crianças da tua casa. Alô? Você sabia que uma criança salva de verdade dentro da sua casa, ele vai na escola e vai ser diferente de todo mundo? E vai salvar um monte de amiguinho? Porque a criança, irmão, é diferente de adulto. Quando ele aceita Jesus, a criança aceita Jesus, para ele é e é. Não tem esse negócio, porque sabe o que ataca adulto crente? Posso falar? Não, porque apareceram 2 demônios novos. Não tem tanto, apareceram 2. Só para atacar adulto crente. Um deles se chama: o que tem? O outro se chama: todo mundo faz. Mas para criança não tem isso não. Quando eles aceitam Jesus, é do diabo ou é de Deus e acabou, irmão. Então evangelize tua criança, você vai ter os melhores evangelistas da tua casa. Ele vai para a casa do coleguinha, a hora que ele ligar um desenho, ele fala assim: é do diabo. É assim mesmo que eles falam. Alô? Põe a mão no nome de alguém e fala assim: é você que está sendo indicado nessa tarde
para receber a unção de evangelista da sua casa. Alô, você está aqui? Sabe por que tem muita mulher que marido não é crente? Porque ela casou com a igreja e esqueceu o marido. Não sai da igreja, vive na igreja, e o marido está em casa, está cada vez mais com raiva da igreja, porque a igreja levou a esposa. Volta para casa, mulher, vai converter teu marido primeiro. Alô? Olha para o teu irmão e diga assim: você vai aguentar esse pastor até de noite, irmão? Repete comigo: peixes, representam os evangelistas de casa. Mas Deus disse para Adão, se pudesse deixar aquele texto na lousa não. Gente, eu fui longe agora. Na tela. Deus disse para Adão, você vai cuidar das aves, vai dominar as aves. Quantos aqui tem algum tipo de animalzinho de ave em casa? Papagaio, calopsita. Eu lembrei agora, foi em Colatina. Tem alguém aqui que conhece Colatina? Lembrei agora. Estava ministrando em Colatina e fui perguntar quem que tem ave em casa, ninguém levantou a mão. E todo mundo ria. E eu não estava entendendo. E eu continuei perguntando, mas não tem ninguém que tem passarinho em casa, todo mundo ria, ninguém levantava a mão. Aí o irmãozinho falou assim, sabe o que é, pastor? Tem 2 presbíteros que é do Ibama aqui na igreja. Se a gente levantar a mão, nós estamos perdidos. Mas aqui não tem. Quantos tem animalzinho? Ave em casa. Ok. Você percebeu que esse animalzinho, essa avezinha, ela é delicada? Qualquer coisinha ela morre. Precisa cuidar, sim ou não? Sim. Dá trabalho? Faz sujeira? Papagaio, então, irmãos, eu não sei por que ele faz isso. Minha filha tem um papagaio. Ele pega, você dá uma goiaba para ele pega e joga para toda a parede, no chão. E tem que estar limpando. Ele faz o pupuzinho dele dentro da água dele. A gente olha aquele animalzinho tão simplesinho, mas tanto trabalho. E você tem que limpar, tem que trocar o jornal, tem que trocar a água. Sabe por que precisa dentro de casa? De pastor, irmão. Eu vou repetir. Nós precisamos de pastor dentro da nossa casa, alguém que cuide da família, dos feridos, que ajuda a trocar as fraldas espirituais, que ajuda a dar alimento espiritual dentro de casa. Precisa de pastor dentro de casa. Não precisamos de pastor na igreja, nós precisamos de pastor nas casas. Tem muito pastor dentro da igreja, tem pastor dando trombada dentro da igreja. Você é pastor, sou do quê? De qualquer coisa. Eu sou pastor de jovens, sou pastor de crianças, sou pastor dos adolescentes, sou pastor das mulheres, sou pastor dos homens, sou pastor não sei do que, sou pastor da pipoca, pastor disso. É pastor, e não tem pastor dentro de casa mais. Ninguém quer cuidar das aves dentro de casa. Tanta gente dentro de casa precisando de ajuda. Alô? Olha para o teu irmão fazer, você está com uma cara, irmão, que só Jesus para dar misericórdia mesmo. Precisamos levantar pastores dentro de casa. Pastorzinhos que cuidam da família, que amam a família. Sabe qual é? Quem cuida de aves sabe, quem cuida tem que amar. Se você não ama uma ave, irmão, em pouco tempo você não aguenta mais de trocar, porque é todo dia. Nós precisamos de gente que tenha batismo de amor dentro de casa, para cuidar das aves que estão espirituais dentro da nossa casa. Põe a mão no teu irmão e diga assim, não disfarce, ele está falando com você de novo.
Mas ele continua dizendo sobre os animais domésticos. Repete comigo, animais domésticos. É interessante que a palavra doméstico vem de domesticar. E o que é domesticar? É ensinar. Precisamos de mestre dentro de casa. Pessoas que ensinem. Você já pegou um cachorro sem ensino nenhum? Faz tudo errado. Se você pega um cachorro e ensina, ele só falta falar. Eu tenho um labrador. Quer dizer, na verdade não é meu. Minha filha tem um labrador e ela mudou para um apartamento e nesse prédio não pode ter animal. E adivinha onde ela foi pôr? No meu apartamento. Eu moro no 11º andar de um prédio. O labrador é desse tamanho, desse tamanho. Ele fica dentro de casa, no apartamento. Eu tirei uma foto, mostrei no almoço, depois eu vou mostrar a foto. Eu estava no banheiro fazendo a barba, eu saio, ele está deitado no meu tapete com as pernas para cima. Às 4. Ele não pediu licença para ir no tapete do meu quarto. Ele vai lá, mas ele é domesticado. Ele não late. Não late. Ele é um verdadeiro cão de guarda. Ele guarda qualquer pessoa que entrar lá. Pode entrar que guardei. Ele é manso, ele é grande. E ele foi domesticado para dentro de casa não fazer nada. E não faz nada, nem sujeira. Ele espera a hora de descer na rua. Mas quando é na hora de descer na rua, eu tenho uma pessoa que faz isso para nós, porque a gente viaja sempre, mas às vezes eu estou em casa e eu fui levá-lo uma noite. Me arrastou, de verdade. Eu estourei o sapato e voltei com um calo na mão. Eu dei um azar, porque eu estava saindo na rua, passou um dentista amigo meu de carro, e ele abriu a janela e gritou bem alto para todo mundo ouvir: quem está levando quem? Mas ele foi domesticado para dentro de casa tranquilo e ficou. Porque se não domesticar, a gente sabe que um labrador destrói um monte de coisa. Mas ele não, porque ele foi domesticado. E fala para o teu irmãozinho, isso é unção de mestre. Precisamos de mestres dentro de casa. Mestre que ensine dentro de casa. Olha para o teu irmão e fala assim, tem que ter pessoas dentro de casa que ensine a Bíblia dentro de casa. Sabe quantas mulheres estão aqui que são cheias do Espírito? As que têm certeza, se você está em dúvida. Você, mulher, tem que fazer um voto, você que é casada, de ajudar teu marido a ser mais do que você na área espiritual. Porque, infelizmente, as mulheres vão na frente e esquecem que os maridos estão atrás. Alô? Eu vou te dar a sabedoria da minha esposa. Porque a minha esposa, na época a gente era crente normal, mas ela já tinha muita sabedoria de Deus. E ela sabia que eu não lia muito a Bíblia. Como a maioria dos homens são. Não vem com essa questão crente. Não, é assim sim. E aí um dia ela chegou para mim com aquele jeitinho dela, que você já percebeu. Chegou assim, bem, eu estava lendo a Bíblia aqui, não entendi isso aqui, você pode me explicar? Você quer mexer com o orgulho de um homem, é pedir para ele explicar alguma coisa. Eu disse para ela, você me dá uns dias? Eu tive que ler, estudar, para poder explicar para ela, senão ia passar vexame com a minha mulher. E aí fui e expliquei. Na segunda vez ela fez a mesma coisa, na terceira, e aí comecei a pegar o gosto. Então, hoje fazem coisas terríveis, né? E o marido está lá atrás. E aí depois não sabe porque o marido não quer vir na igreja. É lógico, mulher não dá chance para ele. Fala amém agora, igual ontem à noite, fala.
Precisamos de mestre. Precisamos de mestre dentro de casa que ensina o que deve entrar e o que não deve entrar dentro de casa. Quais são as revistas que pode entrar e quais são as revistas que não podem entrar dentro de casa. Precisamos de mestre que ensine e pega as revistas e fala assim, gente, isso aqui não deve entrar aqui dentro de casa. Isso aqui não está ensinando. Eu estou numa campanha nacional contra a Rede Globo. A Rede Globo é que mais endemonia as pessoas. E eu tenho profetizado, não sei se eu vou ter autoridade aqui para fazer isso. Você me autoriza? É sério. Crente que ligar a televisão na Globo, a televisão vai explodir. Você está aqui, irmão? Deixa eu te falar algo. Eu tenho registrado oficialmente 27 de testemunhos oficiais com o nome de pessoas que a televisão explodiu porque ligaram. E a última foi segunda-feira agora em São Paulo. O rapaz deu testemunho. Ele tinha dado o primeiro testemunho, porque no dia da cura interior ele não conseguiu perdoar alguém. E ele chorava muito e no final fui conversar com ele. E eu disse, você não consegue perdoar? Ele falou, não consigo, meu pai foi assassinado com 8 tiros, eu não perdoo o assassino. Eu disse, você sabe quem é? Eu falei, não sei. Então vamos orar, orei com ele. Aí na outra segunda, quando chegou a segunda, ele falou, eu quero dar um testemunho. Deus mudou meu coração, se eu achar essa pessoa, eu vou abraçá-la e falar de Jesus para ele. Aí passou um tempinho, ele voltou lá, falei, alguma coisa mais, eu falei, esqueci de dar um testemunho. Eu fui na casa da minha mãe, ela estava ligada na Globo. Eu disse, mãe, você não sabe que a gente não deve ligar na Globo? Eu falei, não tem nem problema nenhum, assisto novela. Mãe, não pode, mãe. E começou a orar, de repente... É a 28ª. Você está aqui? Não, é incrível que crente que quer restaurar a família assiste novela, irmão. Novela é centro espírita dentro da sua casa. Quem assiste novela é pior do que a pessoa que vai no centro espírita. Meu Deus, fala Deus. Porque centro espírita é o lugar deles, mas quando você abre a novela, você está dizendo, pode entrar na minha casa, e é só os demônios que saem, porque todo o script é colocado num formigueiro antes de ir para o ar. Eles consagram o script para que aqueles demônios que foram colocados no script entrem na tua casa. E quais são os demônios da novela, irmão? Você sabe quem assistiu novela? Luxúria, prostituição, adultério, rebelião, vícios, é isso que está entrando na tua casa. E aí você vem para a igreja, pastor, abençoa a minha família. Aí o pastor cansa de orar, jejuar por você, vai na sua casa e está assistindo novela. Olha para o teu irmão e diga assim, depois da palavra profética, faz um teste para ligar ela. Aleluia! Repete comigo, peixes, me leva para o evangelista, aves, me leva para o pastor. Você está aqui? Animais domésticos, me leva para o mestre. E agora eu tenho o próximo, sobre toda a terra. Por que sobre toda a terra? Porque sobre toda a terra é o domínio do diabo. Mas o que ele domina? Com o pecado. Cobertura do diabo é pecado. E quem é que condena pecado nos 5 ministérios? Profeta. Precisamos de profeta dentro de casa. Pessoas que são levantadas para dizer, gente, isso aqui é pecado, gente. Nós vamos para o inferno desse jeito, nossa família vai ser destruída. Alguém que tenha exortação dentro de casa. Agora escute bem isso aqui. Não é porque a pessoa é bocuda que ela é profeta. E tem gente que é bocudo e diz, eu sou profeta. Não é não, o profeta ele exorta com amor.
O profeta não veio para destruir, ele veio para exortar, para edificar. Por isso que João Batista podia dizer raça de víboras, uma palavra dura, mas porque ele era profeta e tinha amor, o povo se convertia. Mesmo dizendo raça de víbora, porque ele era profeta. Nós precisamos de profeta dentro de casa. Profeta que diga assim, gente, essa revista Veja não vai entrar mais aqui em casa. Porque ela pode ter coisa muito boa no início, mas no fim não tem. Alô? Sabe qual é a desculpa do crente? Eu preciso me informar. Eu preciso ser uma pessoa informada. Olha para o teu irmão e fala assim, a forma do mundo não te serve, irmão. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Precisamos de profeta dentro de casa. Você está aqui, irmão? Quantos estão aqui? E o último item, para encerrarmos. Sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Quando Deus chamou o diabo logo no início, depois que o homem pecou, ele diz assim para a serpente, tu rastejarás e comerás do pó da terra. E eu descobri algo como mineiro que eu sou. Morei no interior há muitos anos. Cobra não come terra. Eu vou repetir. Cobra não come pó. Se Deus não mente, não se engana, ele disse para a serpente, comerás do pó da terra. E a gente descobre logo no versículo seguinte, que Deus chama o homem e diz, tu és pó. Comida do diabo é o homem. Escute. Satanás se apresenta em Gênesis como serpente, mas em Apocalipse ele apresenta como dragão. Quem é que deu comida para ele crescer tanto? Olha o teu irmãozinho e fala assim, o pó. Fala assim, você. O que nós precisamos dentro da nossa casa? Apóstolos. Por que nós precisamos de apóstolo? Porque apóstolo dentro de casa vai dizer, diabo, aqui você não entra. Não, aqui você não entra, Satanás. Eu sou o guarda dessa casa. Aqui nós vamos colocar a unção de Deus nessa casa, nós vamos ungir essa casa, nós vamos dar 7 voltas em volta dessa casa, e nós vamos declarar essa casa do Senhor. Satanás, aqui você não entra, eu estou pisando sobre você, você está debaixo dos meus pés, eu sou o apóstolo dessa casa. Você está aqui, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim, então, se você entendeu, antes de querer ser pastor, evangelista, mestre, profeta, apóstolo, vice-querubim, antes disso, na igreja, faça isso na sua casa. Quantos estão aqui? Quantos querem essa unção essa tarde? Deus pode colocar no seu coração uma unção diferente hoje. Talvez você tenha orado, Senhor, eu queria ser profeta na igreja, e Deus está dizendo, você vai ser profeta na sua casa a partir de hoje. Porque a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se você der fruto na sua casa, então Deus pode dizer, pode vir para a igreja. Pode cuidar da minha igreja, porque quem não sabe cuidar da sua casa, não pode cuidar da igreja. Fique em pé no seu lugar.